A chuva castigava os vidros do pequeno apartamento, enquanto eu encarava a tela do meu computador com crescente desespero. Mais uma carta de rejeição, a 12ª em 2 meses. Lamentamos informar que, devido à atual situação econômica, não estamos em posição de contratar novos funcionários neste momento. Fechei o laptop com mais força que o necessário, fazendo Bia, minha filha de 7 anos, pular do sofá onde desenhava. Seus grandes olhos castanhos, idênticos aos do pai que nunca conheceu, me fitaram com aquela mistura de curiosidade e preocupação que nenhuma criança deveria dominar tão bem. "Tudo bem, mamãe?" ela perguntou, abandonando seu caderno de desenhos para vir até mim. "Tudo bem, meu amor." Menti, forçando um sorriso enquanto acariciava seus cabelos castanho claros. Só um pouco cansada. Na verdade, estava além de cansada. Estava exausta, desesperada e completamente aterrorizada. Desde que o restaurante onde eu trabalhava como chefe assistente fechou, 6 meses atrás, mais uma vítima da crise econômica que assolava o país, nossa vida havia se transformado em uma constante luta pela sobrevivência. As economias estavam acabando. O aluguel estava atrasado. Na geladeira, apenas os itens mais básicos resistiam. Se não conseguisse um emprego logo, não sabia o que faríamos. O som do celular interrompeu meus pensamentos sombrios. Era um número desconhecido, internacional. "Alô? Marina Costa? Aqui é Carla Mendes, da empresa Global Cruise Lines. Estamos entrando em contato sobre sua candidatura para a vaga de chefe de cuisine no navio Horizon Dream." Meu coração acelerou. Aquela candidatura havia sido meu último ato de desespero, enviada há semanas quando a situação já era crítica, mas sem grandes esperanças. Era uma posição para trabalhar em cruzeiros internacionais por períodos de 6 meses. "Sim, sou eu. Temos o prazer de informar que seu currículo e experiência se destacaram. Gostaríamos de oferecê-la a posição, começando em 3 semanas. O contrato inicial é de 6 meses, com possibilidade de renovação. O salário..." Ela mencionou uma cifra que fez meus joelhos fraquejarem. Era 3 vezes mais do que eu ganhava no Brasil. Olhei para Bia, que havia voltado ao seu desenho. Uma alegria momentânea se transformou em dúvida dolorosa. 6 meses longe da minha filha. Em outro país, outro continente. "Eu tenho uma filha de 7 anos, disse finalmente. "Entendo", Carla respondeu com simpatia. "Infelizmente, não podemos acomodar crianças a bordo para funcionários. É uma política da empresa. Mas muitos de nossos chefes são pais e mães que trabalham para enviar dinheiro para casa. Posso pensar sobre isso e retornar amanhã?" "Claro, mas precisamos de uma resposta até o final desta semana. Há outros candidatos na lista de espera." Depois de desligar, passei a noite inteira acordada, encarando o teto, pensando em alternativas que não existiam. Quando o sol começou a nascer, eu havia tomado a decisão mais difícil da minha vida. Minha mãe, Regina, não ficou exatamente entusiasmada quando lhe contei sobre meus planos. 6 meses? Você vai abandonar sua filha por 6 meses? Ela perguntou, mexendo nervosamente sua xícara de café. Estávamos sentadas na cozinha da casa dela, uma residência modesta no subúrbio de São Paulo, que ainda mantinha o mesmo papel de parede dos anos 90. Bia estava no quintal brincando com o cachorro velho da família. "Não estou abandonando ninguém, mãe. Estou garantindo o nosso futuro. É um salário que nunca conseguiria aqui, e posso enviar a maior parte para vocês cuidarem dela." Regina suspirou. Aos 63 anos, ela tinha o rosto marcado não apenas pela idade, mas por uma vida de decepções. Viúva há 15 anos, sempre fez questão de me lembrar o quanto havia sacrificado para me criar sozinha depois que meu pai morreu. "E se eu não puder cuidar dela? Tenho minha artrite, sabia?" "Pedro pode ajudar", sugeri, referindo-me ao meu irmão mais novo. "Ele está morando com você agora mesmo, não está? Seria bom para ele ter alguma responsabilidade." Meu irmão Pedro, de 27 anos, sempre fora o favorito de Regina. Enquanto eu estudava gastronomia à noite e trabalhava durante o dia, ele abandonou 3 faculdades diferentes, sempre com uma nova desculpa.
Agora estava temporariamente morando com nossa mãe, depois de perder o apartamento que dividia com amigos. Pedro está ocupado procurando emprego. Ela defendeu. E você sabe como ele é. Não tem muita paciência com crianças. Ele é o tio dela. E não estou pedindo para cuidar sozinho. Você estaria lá a maior parte do tempo. A discussão continuou por horas, mas no final, o dinheiro falou mais alto. Prometi enviar uma quantia mensal generosa para as despesas e um extra para compensar o incômodo. Regina finalmente concordou, embora com evidente relutância. Contar para Bia foi ainda mais difícil. Mas por que você tem que ir, mamãe? Seus olhos grandes encheram-se de lágrimas que partiam meu coração em 1000 pedaços. É um trabalho muito importante, meu amor. Em um navio enorme, cozinhando para pessoas do mundo todo. Tentei fazer soar como uma grande aventura. E vou ganhar dinheiro suficiente para, quando voltar, podermos nos mudar para um apartamento maior. Talvez até com um quintal para você ter um cachorrinho como o da vovó. Quero ir com você. Não pode, querida. É um lugar só para adultos que trabalham. Abracei-a apertado, sentindo seu pequeno corpo tremer com soluços contidos. Vão ser apenas 6 meses. Vamos conversar por vídeo todos os dias, prometo. E vou trazer presentes de todos os lugares que o navio visitar. Na manhã da minha partida, Bia se agarrou às minhas pernas com tanta força que quase não conseguia entrar no táxi. Seus gritos de "Mamãe, não vai!" ainda ecoavam em meus ouvidos enquanto o avião decolava, levando-me para longe da única pessoa que realmente importava em minha vida. Os primeiros meses a bordo do Horizon Dream foram um turbilhão de adaptação. Como chefe de cuisine da seção de culinária internacional, supervisionava uma equipe de 8 pessoas e era responsável por um dos restaurantes principais do navio. As jornadas de trabalho eram longas e exaustivas, muitas vezes estendendo-se por 14 horas diárias. Meu camarote era minúsculo, compartilhado com uma garçonete filipina que trabalhava em turnos opostos aos meus. Nas poucas horas de folga, eu me trancava no espaço comunal com Wi-Fi para fazer videochamadas com Bia. As primeiras semanas ela aparecia animada na tela, contando sobre a escola, mostrando desenhos novos, perguntando sobre os lugares exóticos que o navio visitava. Mas gradualmente, comecei a notar mudanças sutis. Bia parecia mais magra. Seu cabelo, que eu sempre mantive bem cuidado, aparecia desgrenhado e sem corte. Havia olheiras sob seus olhos, e seu sorriso demorava mais para aparecer. Ela não está dormindo bem. Regina justificava quando eu perguntava. Sente sua falta. A vovó esquece de me levar para a escola às vezes. Bia me contou um dia, quando consegui falar com ela sozinha. E tio Pedro grita muito quando bebe aquele líquido que cheira estranho. Aquilo me alarmou. Pedro está bebendo perto de você? Ela deu de ombros. Aquele gesto universal infantil que significa simultaneamente sim e não quero falar sobre isso. Em outra chamada, notei um hematoma no braço de Bia. O que aconteceu, filha? Caí da escada. Ela respondeu, rápido demais. Tio Pedro disse para não te contar, porque você ia ficar preocupada à toa. As chamadas com minha mãe e Pedro tornaram-se cada vez mais evasivas. Eles sempre tinham desculpas para por que Bia não podia falar naquele momento, ou por que ela parecia tão cansada, ou por que seus uniformes escolares estavam sujos. O dinheiro que eu enviava, mais que suficiente para cuidar bem de uma criança, parecia evaporar sem explicações claras. O custo de vida subiu, Marina. Regina respondia com irritação quando eu questionava. E Bia come muito. Você não está aqui, não sabe como é difícil. Comecei a guardar evidências. Screenshots das videochamadas mostrando o estado de Bia. Gravações de conversas com minha mãe e Pedro. Algo estava profundamente errado. E a culpa por ter deixado minha filha me consumia dia e noite. Foi em minha 3ª noite sem dormir que literalmente esbarrei em Gabriel. Eu estava caminhando pelo convés deserto às 3 da manhã, tentando acalmar a ansiedade, quando colidimos em uma esquina. Desculpe, ele disse em português com sotaque carioca,
me segurando pelos ombros para evitar que eu caísse. Você está bem? Gabriel Almeida era oficial de segurança do navio, um ex-policial brasileiro com passagem pela Interpol. Alto, de pele morena e cabelos grisalhos nas têmporas apesar dos seus 38 anos, ele tinha olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Estou bem, respondi automaticamente, embora claramente não estivesse. Você é a chefe brasileira, não é? Marina. Assenti, surpresa por ser reconhecida. Sua comida é incrível. Aquela moqueca de semana passada me fez sentir como se estivesse em casa. Era para ser um elogio casual, mas inexplicavelmente meus olhos se encheram de lágrimas. Casa, Bia, a preocupação que me corroía. Hey, desculpe, eu disse algo errado? Gabriel perguntou, genuinamente preocupado. Não sei o que me levou a confiar nele naquele momento. Talvez fosse o cansaço extremo, ou o fato de ele falar português, ou simplesmente a necessidade desesperada de compartilhar meu medo com alguém. Contei-lhe sobre as ligações, as mudanças em Bia, minhas crescentes suspeitas de que algo sério estava acontecendo. Já considerou que possa ser mais do que negligência? Ele perguntou depois de ouvir atentamente. Seu irmão tem histórico de problemas com substâncias? Ele sempre fumou maconha na adolescência, mas nunca nada sério que eu saiba. E financeiramente, ele trabalha? Faz bicos, nada estável. Hesitei. Por que essas perguntas? Gabriel suspirou. Na Interpol trabalhei com casos de tráfico humano. Os sinais que você está descrevendo, mudanças de comportamento, marcas inexplicadas, evasão de adultos responsáveis, são preocupantes. Meu estômago afundou. Você acha que meu irmão poderia... Não, isso é absurdo. Ele não faria isso com a própria sobrinha. Espero sinceramente que não, Gabriel disse. Mas sugiro fortemente que você encontre alguém de confiança para verificar a situação pessoalmente. Foi o que fiz. Na manhã seguinte, consegui o contato de Mariana, nossa antiga faxineira que ocasionalmente ainda trabalhava para minha mãe. Pedi que ela desse uma olhada discreta em Bia e me relatasse suas impressões. 2 dias depois, recebi uma ligação que mudou tudo. Marina? É a Mariana. Estou ligando de um orelhão. Não queria usar meu celular. Sua voz estava trêmula. Tem algo muito errado acontecendo. O que você viu? Ontem fui limpar a casa da sua mãe. Bia não estava na escola, embora fosse terça-feira de manhã. Estava sozinha vendo TV enquanto sua mãe tinha ido ao mercado. E o Pedro? Ele apareceu depois, com um homem que nunca vi. Foram para o escritório e fecharam a porta, mas a casa é pequena, dava para ouvir. Uma pausa angustiante. Marina, eles estavam falando sobre fechar negócio neste fim de semana. Algo sobre a menina valer pelo menos 50 mil por ser loirinha e bonitinha. Seu irmão disse que precisava do dinheiro urgente, que eles estavam ameaçando fazer mal à família toda por causa das dívidas. O mundo pareceu desacelerar. Cada batida do meu coração soava como um trovão em meus ouvidos. Você está dizendo... Você está sugerindo que ele planeja vender minha filha? Não estou sugerindo. Tenho certeza. Seu irmão deve dinheiro para gente perigosa, Marina. Traficantes. E planejam usar Bia para pagar a dívida. O telefone quase escorregou da minha mão enquanto a bile subia pela minha garganta. Agradeci a Mariana entre soluços. E assim que desliguei, liguei para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque. Mãe, onde está a Bia? Na escola, onde mais estaria? São 10 da manhã aqui. Sua voz soou defensiva. Mariana me disse que ela não foi para a escola ontem. Um silêncio pesado. Ela estava um pouco resfriada. Regina finalmente respondeu. Achei melhor deixá-la descansar. Mãe, respirei fundo, tentando controlar a voz. Sei o que você e Pedro estão planejando. Do que você está falando? Sei sobre o plano para vender a Bia, para pagar as dívidas de Pedro com traficantes. Que absurdo é esse, Marina? Andou bebendo? Mariana ouviu tudo,
Outra pessoa também sabe e já está contatando a polícia. Era uma mentira, mas necessária naquele momento. O silêncio que se seguiu foi diferente. Calculista. Você nos abandonou, Marina. Ela finalmente disse, a voz fria. Nos deixou com a responsabilidade da sua filha enquanto você vive sua aventura pelo mundo. Estou trabalhando para sustentar minha filha. Envio dinheiro todo mês. Dinheiro que mal cobre as necessidades básicas dela. Pedro está com problemas sérios. Poderia perder a vida se não pagar o que deve. E Bia estaria melhor com uma família que pudesse dar tudo o que ela merece. Uma família completa com pai e mãe. As palavras me atingiram como golpes físicos. Ela tem uma família. Eu sou a família dela. E estou voltando para buscá-la, imediatamente. Não seja dramática. Você não tem como largar o emprego assim. Assista-me, respondi, desligando. Corri para o escritório de recursos humanos, explicando que havia uma emergência familiar grave. O procedimento padrão exigia um aviso prévio de 2 semanas, mas quando mencionei que havia suspeitas de abuso infantil envolvendo minha filha, eles entenderam a gravidade da situação. Perderia parte do salário e provavelmente qualquer chance de ser recontratada, mas nada disso importava. Enquanto arrumava freneticamente minhas coisas, Gabriel bateu à porta do meu camarote. Soube que você está partindo de emergência. É sobre sua filha? Confirmei, contando brevemente a conversa com Mariana e minha mãe. Vou com você, ele declarou, para minha surpresa. O quê? Não, você não pode simplesmente. Posso e vou. Tenho contatos na polícia brasileira. Se isso for realmente tráfico infantil, você vai precisar de ajuda profissional, não apenas maternal. Mas seu trabalho... Tenho 3 semanas de férias acumuladas. E isso... Ele hesitou. Isso é pessoal para mim. Minha irmã mais nova desapareceu quando tinha 12 anos. Nunca a encontramos. Seus olhos, normalmente controlados, revelaram uma dor antiga e profunda. Entendi naquele momento que não era apenas gentileza que o motivava. Era uma missão pessoal. 16 horas depois, estávamos aterrissando em São Paulo. O voo mais longo e agonizante da minha vida, cada minuto uma tortura de imagens horríveis que se formavam em minha mente sobre o que poderia estar acontecendo com Bia. Gabriel usou o tempo no avião para contatar antigos colegas da Polícia Federal. Quando pousamos, um homem de meia idade com aparência séria nos esperava. Delegado Matos. Ele se apresentou com um aperto de mão firme. Recebemos as informações do oficial Almeida. Já temos uma equipe monitorando a residência da sua mãe desde esta manhã. Bia está bem? Foi minha primeira e única pergunta. Até onde pudemos observar, sim. Sua filha ainda está na casa. 2 homens chegaram há cerca de 1 hora e estão conversando com seu irmão agora. Meu coração acelerou. Precisamos ir até lá, agora. Estamos preparando uma abordagem coordenada. Temos razões para acreditar que esses homens são parte de uma rede maior de tráfico infantil que estamos investigando há meses. Não me importa a investigação. Explodi. Minha filha está lá dentro. Gabriel colocou uma mão em meu ombro. Marina, entendo sua angústia, mas precisamos fazer isso do jeito certo. Se entrarmos sem planejamento, podemos colocá-la em perigo maior. Concordei relutantemente, embora cada minuto de espera fosse uma agonia. Fomos levados para uma van escura estacionada a alguns quarteirões da casa de minha mãe, onde outros policiais monitoravam a situação através de câmeras e escutas. Os suspeitos são Marcos Oliveira e Felipe Santos, explicou uma policial, mostrando fotos de 2 homens de aparência comum. Pequenos operadores de uma rede maior. Fingem ser casais estrangeiros buscando adoções facilitadas. Na verdade, são apenas transportadores. E as crianças vão para onde? Perguntei, a garganta seca. Varia. Algumas para trabalho infantil no exterior. Outras para adoções ilegais internacionais, vendidas por até 10 vezes mais do que pagam aqui. Senti meu estômago revirar. Temos confirmação de pagamento, anunciou outro policial, removendo os fones de ouvido.
Estão combinando a entrega para amanhã de manhã, 8 horas. Pretendem dizer à menina que vai passar o fim de semana com amigos da família. Não podemos esperar até amanhã, protestei. O delegado Matos assentiu. Concordo. Vamos agir agora. Oficial Almeida, considerando sua experiência, gostaria que acompanhasse a equipe tática, mas apenas como observador. Gabriel concordou. Eu fui instruída a permanecer na van, algo que obviamente não tinha intenção de cumprir. 20 minutos depois, 4 viaturas policiais cercaram a casa. Equipes táticas posicionaram-se enquanto um oficial com megafone anunciava a operação policial, ordenando que todos saíssem com as mãos visíveis. Ignorando os protestos, corri para a cena, parando apenas na barreira policial. De lá, pude ver quando a porta da frente se abriu e minha mãe saiu, o rosto uma máscara de indignação. Em seguida, Pedro e os 2 homens, todos algemados. Meu coração parou quando, por vários minutos, não havia sinal de Bia. Finalmente, uma policial feminina saiu carregando-a. Minha filha parecia desorientada, agarrada a seu coelho de pelúcia favorito. Bia! Gritei, rompendo o cordão de isolamento. Ela virou a cabeça, seus olhos encontrando os meus. Mamãe! Corri como nunca havia corrido antes, e em segundos ela estava em meus braços, seu pequeno corpo tremendo contra o meu enquanto soluçava incontrolavelmente. Você voltou, você voltou, você voltou, ela repetia, agarrando-se a mim com força suficiente para deixar marcas. Sim, meu amor. Mamãe voltou e nunca mais vai te deixar. Sobre o ombro dela, vi quando minha mãe me encarou, seu olhar uma mistura de raiva e algo que parecia quase alívio. Pedro mantinha a cabeça baixa enquanto era colocado na viatura. Só então notei Gabriel parado a alguns passos de distância, observando nosso reencontro com um sorriso discreto nos lábios. Os meses seguintes passaram como um turbilhão enquanto eu tentava reconstruir nossa vida das cinzas. O processo legal foi exaustivo, com depoimentos dolorosos e revelações que me faziam questionar tudo o que acreditava saber sobre minha própria família. A investigação revelou que Pedro estava envolvido com uma rede de tráfico infantil há pelo menos 2 anos, embora Bia fosse a primeira criança da família que ele tentou vender. Ele devia mais de R$200 mil a traficantes locais e viu em minha ausência a oportunidade perfeita para resolver seus problemas financeiros. Minha mãe inicialmente alegou que só considerou a possibilidade porque acreditava que seria melhor para Bia, mas as escutas telefônicas contradiziam essa versão. Ela estava plenamente consciente do destino que aguardava minha filha, e pior, havia sido ela quem sugeriu a ideia quando Pedro mencionou suas dívidas pela primeira vez. Aquela menina só dá trabalho mesmo. A Marina nos abandonou com ela. Agora temos que resolver. Ela dissera em uma conversa gravada com Pedro. A traição era tão profunda, tão incompreensível, que muitas noites eu acordava sufocando em lágrimas, incapaz de processar que meu próprio sangue havia conspirado para vender minha filha. Pedro foi condenado a 15 anos de prisão. Minha mãe, considerando sua idade e papel secundário no esquema, recebeu 8 anos, com possibilidade de progressão após 1/3 da pena. Bia precisou de terapia intensiva. Nos primeiros meses, ela tinha pesadelos constantes e se recusava a dormir sozinha. Descobrimos que, além da negligência, ela havia sofrido abuso verbal e testemunhado cenas de uso de drogas. Por sorte, não houve abuso físico grave, embora os hematomas que eu vira nas videochamadas tivessem sido resultado de castigos aplicados por Pedro quando ela a incomodava muito. Gabriel permaneceu no Brasil muito além do que havia planejado inicialmente. Seu conhecimento e contatos foram fundamentais durante o processo, e sua presença tornou-se um apoio constante para nós duas. Por que você continua ajudando? Perguntei-lhe certa noite, quando ele apareceu com pizza após um dia particularmente difícil no tribunal. Ele considerou a pergunta seriamente antes de responder. Porque 20 anos atrás, quando minha irmã desapareceu, ninguém nos ajudou. Porque cada criança que consigo salvar é, de alguma forma, como recuperar um pedaço dela.
Sua honestidade crua me tocou profundamente. Não era pena que o motivava, nem algum sentimento romântico. Era algo mais fundamental, uma conexão nascida de traumas similares. Aos poucos, com a ajuda do Programa de Proteção a Vítimas, comecei a reconstruir nossa vida. Consegui um emprego como chefe em um restaurante familiar perto do novo apartamento que alugamos. O salário não se comparava ao do cruzeiro, mas era suficiente para nos sustentar modestamente, e as horas eram compatíveis com as necessidades de Bia. Gabriel eventualmente retornou ao trabalho, mas manteve contato constante. A amizade que desenvolvemos lentamente começou a florescer em algo mais, embora ambos fôssemos cautelosos. Eu, ainda processando a traição familiar. Ele, carregando seu próprio fardo de perda. 1 ano após o resgate de Bia, recebi uma carta da prisão. Era de minha mãe. Pensei em jogá-la fora sem ler, mas algo me impediu. Marina, não espero o seu perdão. O que fiz, o que quase fizemos, é imperdoável. Não estou escrevendo para me justificar, mas talvez para que um dia você possa entender, mesmo que nunca aceite. Sempre vivi com medo. Medo de perder tudo, como perdi seu pai. Medo de não ter valor. Pedro sempre foi minha âncora, minha chance de acertar como mãe depois de falhar com você. Quando ele estava em perigo, algo em mim quebrou. Convenci-me de que Bia estaria melhor em outro lugar, com outra família. Que você superaria, talvez até tendo outros filhos algum dia. Que ridículo, não é? Como se um filho substituísse outro. Na solidão desta cela, enxergo com clareza o monstro que me tornei, o quanto falhei como mãe e como avó. Se existe alguma justiça, é que agora vivo com o peso desses fracassos todos os dias. Regina. Chorei ao terminar de ler, não de tristeza ou raiva, mas de uma estranha sensação de encerramento. A carta não mudava nada, mas de alguma forma ajudou-me a começar a processar os eventos traumáticos daqueles meses. O que você vai responder? Perguntou Gabriel quando mostrei a carta a ele. Nada, por enquanto. Talvez nunca. Algumas pontes, quando queimadas, devem permanecer em cinzas. 2 anos depois do resgate de Bia, minha vida havia assumido uma nova normalidade que nunca imaginei possível. O restaurante onde eu trabalhava prosperava, e eu havia sido promovida a chefe executiva. Bia, agora com 9 anos, estava finalmente florescendo na escola, fazendo amigos e recuperando a confiança que quase foi destruída. Gabriel e eu havíamos nos tornado mais que amigos, embora nosso relacionamento progredisse lentamente, com o respeito e cautela que ambos precisávamos. Tentar novamente continuar. 2 anos depois do resgate de Bia, minha vida havia assumido uma nova normalidade que nunca imaginei possível. O restaurante onde eu trabalhava prosperava, e eu havia sido promovida a chefe executiva. Bia, agora com 9 anos, estava finalmente florescendo na escola, fazendo amigos e recuperando a confiança que quase foi destruída. Gabriel e eu havíamos nos tornado mais que amigos, embora nosso relacionamento progredisse lentamente, com o respeito e cautela que ambos precisávamos. Em uma manhã de sábado ensolarada, enquanto preparávamos juntos o café da manhã na pequena cozinha do meu apartamento, Gabriel me surpreendeu com uma proposta. Estou pensando em aceitar um cargo permanente na Polícia Federal aqui no Brasil, ele disse casualmente, como se comentasse sobre o tempo. Na divisão de combate ao tráfico humano. Parei de bater os ovos, virando-me para ele. Pensei que você gostasse do trabalho nos navios? Gostava. Mas percebi que posso fazer a diferença de verdade aqui. Ele hesitou, seus olhos encontrando os meus. E há outras razões para querer ficar. Sorri, entendendo o não dito. Bia ficaria feliz em ter você por perto mais tempo. Só Bia? Ele perguntou, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Talvez a mãe dela também. Admiti, sentindo um calor subir pelo meu rosto. Naquele momento, Bia entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentamente, seu pijama de unicórnios amassado. Bom dia, ela murmurou, escalando um banquinho para alcançar os cereais.
Bom dia, princesa, Gabriel respondeu, bagunçando carinhosamente seu cabelo. Dormiu bem? Sem pesadelos, ela anunciou orgulhosamente. Era como medíamos o progresso. Noites sem pesadelos. Enquanto comíamos, Gabriel mencionou que sua nova posição na Polícia Federal permitiria que ele continuasse investigando a rede de tráfico infantil da qual Pedro fizera parte. Acreditamos que os homens que tentaram comprar Bia eram apenas peixes pequenos de uma organização muito maior, ele explicou. Operações no Brasil, Argentina, Paraguai, talvez até Europa. Bia, agora mais desperta e atenta à conversa, perguntou: Você vai pegar todas as pessoas más, Gabriel? Ele sorriu gentilmente. Vou tentar, pequena. É um trabalho grande, mas temos uma equipe dedicada. Quando crescer, quero trabalhar com você, ela declarou, surpreendendo-nos. Quero salvar crianças como a mamãe, e você me salvaram. Trocamos olhares emocionados por cima da mesa. De alguma forma, em meio a todo o trauma e traição, Bia havia encontrado não apenas cura, mas propósito. Mais tarde naquele dia, recebemos uma ligação inesperada. Era Mariana, a faxineira que havia exposto o plano de Pedro e minha mãe. Marina, desculpe incomodar num sábado, mas pensei que você deveria saber. Seu irmão está tentando contato de dentro da prisão. Meu coração acelerou. Como assim? A irmã dele, quer dizer, sua irmã, Cláudia, me procurou. Disse que Pedro quer falar com você urgentemente. Algo sobre informações importantes sobre outras crianças. Cláudia era, na verdade, nossa prima, mas sempre fora muito próxima de Pedro. Não me surpreendeu que ela estivesse servindo de mensageira para ele. Obrigada por avisar, Mariana. Você sabe o que dizer se ela procurá-la novamente? Claro, que não tenho seu contato atual. Depois de desligar, compartilhei a informação com Gabriel, que imediatamente ficou alerta. Pedro pode estar tentando negociar, ele ponderou. Informações em troca de redução de pena. É comum em casos como o dele. Não quero ter nada a ver com ele, afirmei. Nunca mais. Entendo completamente, mas... Gabriel hesitou. Se ele realmente tiver informações que possam levar a outras crianças, talvez valha a pena considerar. Você está sugerindo que eu o visite na prisão? O pensamento me deixava fisicamente enjoada. Não necessariamente você. Poderia ser através de um intermediário, talvez eu mesmo, ou um oficial designado. Refleti sobre isso durante o resto do dia. A ideia de qualquer contato com Pedro me repugnava profundamente. Mas se havia a menor possibilidade de que sua informação pudesse salvar mesmo uma única criança de passar pelo que Bia quase passou... Após colocar Bia para dormir naquela noite, encontrei Gabriel na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Vou concordar em ouvir o que Pedro tem a dizer, decidi. Mas não quero estar na mesma sala que ele. Você pode ir como representante oficial? Claro. Agendarei para a próxima semana. Enquanto Gabriel fazia os arranjos, mergulhei em um novo projeto que havia começado no restaurante. Inspirada por minha própria experiência, criei um programa para treinar e empregar mães em situação vulnerável. Mulheres que, como eu havia estado uma vez, encontravam-se sozinhas e desesperadas por oportunidades. Chefes da Esperança, chamávamos o programa. Começamos com 2 mães. Luciana, que havia fugido de um relacionamento abusivo com 3 filhos, e Teresa, uma viúva de 24 anos com gêmeos pequenos. Oferecíamos treinamento básico em culinária, horários flexíveis e salário digno. Você está criando algo importante aqui, comentou o dono do restaurante, Sr. Mendes, depois de observar nosso trabalho por algumas semanas. Talvez devêssemos expandir, buscar patrocinadores. A ideia me animou. De alguma forma, ajudar outras mães a encontrar estabilidade estava curando algo em mim também. A culpa persistente por ter deixado Bia, a sensação de que eu havia, de alguma forma, falhado com ela ao ir embora. Uma semana depois, Gabriel visitou Pedro na penitenciária estadual. Esperei ansiosamente em casa,
incapaz de me concentrar em qualquer coisa enquanto imaginava o encontro entre os dois homens, um que quase destruiu nossa vida e outro que ajudou a salvá-la. Gabriel retornou com expressão grave, carregando um notebook. Como foi? Perguntei assim que a porta se fechou. Perturbador, ele admitiu, mas potencialmente muito valioso. Pedro havia decidido colaborar completamente com as autoridades. Segundo Gabriel, meu irmão parecia genuinamente arrependido, embora fosse impossível saber se por remorso verdadeiro ou apenas pela situação em que se encontrava. Ele forneceu nomes, datas, localizações, toda a estrutura da rede de tráfico com que estava envolvido, incluindo informações sobre pelo menos 12 crianças que foram vendidas nos últimos 3 anos. Senti-me simultaneamente horrorizada e aliviada. Ele mencionou... Por que escolheu Bia? Gabriel hesitou. Disse que foi oportunidade. Você estava longe, a criança estava disponível e ele precisava de dinheiro urgentemente. Como se ela fosse um objeto, murmurei, a raiva familiar ressurgindo. Ele pediu para te entregar isso. Gabriel abriu o notebook e mostrou um arquivo de vídeo. É uma mensagem gravada. Você não precisa assistir se não quiser. Hesitei, o dedo pairando sobre o botão de play. Parte de mim queria deletar o arquivo sem assistir, negar a Pedro qualquer chance de se explicar ou aliviar sua consciência. Mas outra parte precisava entender, não para perdoar, mas para encerrar completamente esse capítulo. Vou assistir, mas não agora, não hoje. Gabriel assentiu, compreensivo. Quando estiver pronta. As informações de Pedro provaram ser inestimáveis. Nas semanas seguintes, operações coordenadas em 3 estados brasileiros resultaram no resgate de 5 crianças e na prisão de mais de 20 pessoas ligadas à rede. A imprensa cobriu extensivamente o caso, embora nossos nomes fossem mantidos em sigilo para proteger Bia. Foi somente 1 mês depois, em uma noite após Bia adormecer, que finalmente reuni coragem para assistir à mensagem de Pedro. Gabriel ofereceu-se para ficar comigo, mas senti que precisava fazer isso sozinha. A imagem que apareceu na tela me chocou. Meu irmão mais novo, que sempre fora o garoto bonito e charmoso da família, agora parecia envelhecido e abatido. Seus olhos, antes vivos e brincalhões, estavam opacos e circundados por olheiras profundas. Marina, ele começou, a voz rouca. Não sei por onde começar. Um pedido de desculpas seria ridiculamente inadequado para o que fiz, ou tentei fazer. Não estou buscando perdão. Sei que é impossível. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos agora ralos. Comecei a usar drogas mais pesadas há cerca de 4 anos. Cocaína, principalmente. As dívidas se acumularam rapidamente. Os traficantes ameaçaram matar não apenas a mim, mas a mamãe também. Eu estava desesperado. Seus olhos fixaram-se diretamente na câmera. Mas desespero não é desculpa. O que fiz foi monstruoso. Traí não apenas você, mas também Bia, que sempre confiou em mim como tio. Nunca vou me perdoar por isso. Ele respirou profundamente. Estou dando todas as informações que tenho sobre a rede. Espero que isso ajude a salvar outras crianças, embora não apague meus erros. Não espero que você responda ou me visite. Só queria que soubesse que, por mais vazio que isso possa soar agora, eu sinto muito. Profundamente. O vídeo terminou. Fiquei sentada em silêncio por longos minutos, lágrimas escorrendo livremente. Não eram lágrimas de perdão ou reconciliação. Eram pelo luto de uma família que nunca mais existiria, por uma confiança que jamais seria restaurada. Apaguei o vídeo e fechei o notebook. Algumas feridas, aprendi, não estão destinadas a cicatrizar completamente. Algumas traições são grandes demais para serem superadas. E está tudo bem. O perdão não é uma obrigação, especialmente quando a segurança de um filho está em jogo. 3 anos após o resgate de Bia, nossa vida havia se transformado de maneiras que nunca imaginei possíveis. O programa Chefes da Esperança cresceu de 2 para 15 mães, e com o apoio de patrocinadores corporativos,
Expandimos para um espaço próprio adjacente ao restaurante. Gabriel e eu nos casamos em uma cerimônia simples no Jardim Botânico, com Bia como nossa única dama de honra. Ela estava radiante em seu vestido azul claro, orgulhosamente carregando as alianças e anunciando a todos que encontrava: agora somos uma família oficial. Oficialmente, talvez, mas na verdade, já éramos família há muito tempo, não por sangue, mas por escolha e compromisso. Gabriel continuava seu trabalho na Polícia Federal, agora liderando uma unidade especializada em combate ao tráfico infantil. As informações fornecidas por Pedro haviam se ramificado em investigações maiores, revelando conexões com redes na Argentina, Paraguai e até a Europa. Em uma tarde particularmente significativa, Gabriel chegou em casa com uma expressão que eu raramente via, uma mistura de exaustão e profunda satisfação. Encontramos a última criança da lista de Pedro. Ele anunciou. Estava na Espanha. A família que a comprou já a havia revendido para trabalho doméstico, mas conseguimos localizá-la. Ela está bem? Perguntei, sentindo aquela familiar mistura de alívio e horror. Fisicamente, sim. Emocionalmente, ele suspirou. Vai levar tempo. Estamos trabalhando com as autoridades espanholas para repatriá-la. Aquela notícia representava o fechamento de um círculo. A última criança da lista original que Pedro havia fornecido. Um ciclo que se completava. Naquela noite, deitada ao lado de Gabriel, compartilhei um pensamento que vinha crescendo em mim. Estive pensando em expandir nossa família. Ele virou-se para mim surpreso. Havíamos discutido a possibilidade vagamente, mas sempre concluíamos que o momento não era adequado. Tem certeza, com tudo o que está acontecendo com o novo centro de treinamento e o trabalho? Acho que nunca há um momento perfeito, respondi, entrelaçando meus dedos nos dele. Mas Bia tem falado sobre querer um irmão ou irmã. E acho que finalmente processei o suficiente do nosso passado para olhar para o futuro com esperança genuína. Sua expressão suavizou-se. Acho que você está certa. É hora de criar mais laços baseados em amor, não em sangue. Essa conversa revelou-se premonitória. Uma semana depois, Gabriel recebeu uma ligação sobre uma operação recente. 2 crianças haviam sido resgatadas de uma casa em Curitiba. Irmãos de 4 e 6 anos, cujos pais haviam morrido em um acidente de carro. Um tio distante tentou vendê-los para a mesma rede que quase levou Bia. Estão procurando uma família temporária enquanto localizam parentes, Gabriel explicou. O mais velho, Lucas, não fala desde o resgate. A menina, Sofia, está traumatizada, mas começa a responder aos assistentes sociais. Trocamos olhares. Não precisávamos dizer em voz alta o que ambos pensávamos. 2 semanas depois, Lucas e Sofia chegaram para uma visita que em nossos corações já sabíamos que se tornaria permanente. Bia, agora com 12 anos, assumiu imediatamente o papel de irmã mais velha protetora. Eles são como eu era? Ela me perguntou em particular, depois que as crianças adormeceram exaustas em seu primeiro dia conosco. De certa forma, sim, respondi honestamente. Mas eles têm algo que você sempre teve, força interior. E agora também tem você. Ela assentiu com seriedade. Vou ajudar a cuidar deles, mamãe. Sei como é ter medo. Abracei minha filha, maravilhada com a jovem compassiva que ela estava se tornando, apesar, ou talvez por causa, de tudo que havia enfrentado. Os meses seguintes foram intensos, enquanto navegávamos pelo processo de adoção e ajudávamos Lucas e Sofia a se adaptarem à nova vida. Lucas eventualmente começou a falar novamente, primeiro apenas com Bia, depois conosco. Sofia, naturalmente extrovertida, recuperou sua personalidade vibrante mais rapidamente, embora ainda tivesse pesadelos ocasionais. Em meio a essa nova dinâmica familiar, recebi mais uma carta da prisão. Desta vez, não era de minha mãe ou Pedro, mas de uma detenta que havia conhecido minha mãe. Senhora Marina, não nos conhecemos, mas compartilhei cela com sua mãe, Regina, nos últimos meses. Sinto muito informar que ela faleceu ontem devido a complicações de saúde. Antes de partir, ela me pediu para enviar-lhe esta mensagem.
Diga a Marina que parti com o coração pesado pelos meus erros, mas em paz por saber que ela e Bia estão bem. Diga que entendo por que nunca respondeu minhas cartas e que isso também foi uma forma de justiça. Peça que um dia, quando for possível, ela conte a Bia que sua avó partiu lamentando profundamente o mal que causou e esperando que elas encontrem a felicidade que merecem. Fiquei encarando a carta, um turbilhão de emoções contraditórias tomando conta de mim. Não havia alegria ou satisfação na morte de minha mãe, apenas uma estranha sensação de finalidade. O último vínculo com minha família biológica estava rompido. Decidi não contar imediatamente a Bia. Ela sabia, em termos gerais apropriados para sua idade, o que a avó havia feito, mas ainda era jovem demais para processar a complexidade de sentimentos que a morte de Regina poderia despertar. "Você está bem?" perguntou Gabriel naquela noite, percebendo minha distração enquanto colocávamos as crianças para dormir. "Estou processando", respondi honestamente. "É estranho ser órfã aos 35 anos, mesmo quando você já havia se despedido emocionalmente da família anos antes." Ele me abraçou por trás, seu queixo repousando no topo da minha cabeça. "Você criou sua própria família, Marina, uma baseada em escolha e amor, não apenas em DNA." Ele estava certo, percebi. Olhando para nosso apartamento agora cheio de vida, Bia ajudando Sofia com um quebra-cabeça, Lucas finalmente rindo de um desenho animado na TV, vi que havíamos construído algo precioso das cinzas da maior traição imaginável. 5 anos após o resgate de Bia, nossa vida havia se estabelecido em uma nova normalidade que eu nunca poderia ter imaginado nos dias sombrios, após descobrir o plano de minha mãe e Pedro. O Chefes da Esperança havia se tornado uma fundação independente, agora operando em 3 cidades brasileiras. Mais de 100 mães em situação vulnerável haviam passado por nosso programa, muitas delas encontrando não apenas emprego estável, mas também propósito e comunidade. Bia, agora uma adolescente de 14 anos, havia se tornado uma estudante exemplar, com interesse especial em psicologia. "Quero entender como a mente funciona", ela explicou quando perguntei sobre sua nova paixão. "Por que algumas pessoas fazem coisas tão ruins e como as vítimas podem se curar?" Lucas e Sofia, agora com 9 e 11 anos, estavam oficialmente adotados e florescendo. Lucas, antes tão silencioso, revelou-se um talentoso pianista, enquanto Sofia canalizava sua energia em esportes, especialmente natação. Gabriel havia sido promovido a coordenador nacional do Programa de Combate ao Tráfico Infantil, um reconhecimento de seu trabalho incansável nos últimos anos. A rede que quase levou Bia havia sido completamente desmantelada, seus principais operadores presos em múltiplos países. Em uma tarde tranquila, enquanto preparávamos um almoço de domingo, Gabriel me mostrou um arquivo em seu tablet. "Encontraram isso nos registros antigos da adoção de Lucas e Sofia", ele explicou. "Achei que você deveria ver." Era um documento digitalizado, amarelado pelo tempo. Uma certidão de nascimento com meu nome nela, datada de 1985. Mas o que chamou minha atenção foi uma anotação manuscrita na margem. "Considerada para adoção, processo interrompido por intervenção paterna." "O que é isso?" perguntei confusa. Quando investigávamos o passado de Lucas e Sofia, cruzamos informações com outros casos históricos. Este documento apareceu. "Marina, parece que sua mãe tentou te colocar para adoção quando você era bebê." Fiquei imóvel, tentando processar aquela revelação. "Mas meu pai impediu?" Gabriel assentiu. "Pelo que podemos reconstruir, Regina entrou em depressão pós-parto severa. Começou o processo de te entregar para a adoção sem o conhecimento do seu pai. Quando ele descobriu, interveio e assumiu seus cuidados até Regina se recuperar. Ele nunca me contou isso. Meu pai havia falecido quando eu tinha 18 anos, levando esse segredo consigo. Talvez para proteger você. Ou a relação com sua mãe." Sentei-me lentamente, aquela informação recontextualizando toda a minha infância. O favoritismo por Pedro. A distância emocional.
A facilidade com que Regina considerou vender Bia não havia sido a primeira vez que ela contemplara se livrar de uma criança da família. Isso explica tanto, sussurrei. Gabriel sentou-se ao meu lado. Você está bem? Na verdade, sim. E era verdade. Em vez de me machucar, aquela revelação trouxe uma estranha paz, a confirmação final de que o problema nunca havia sido comigo ou com Bia, mas com Regina e sua incapacidade de se conectar emocionalmente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, compartilhei a descoberta com Bia. Ela estava madura o suficiente agora para entender, e senti que merecia saber a verdade completa sobre nossa história familiar. Então a vovó tentou fazer com você o mesmo que tentou fazer comigo? Ela perguntou, processando a informação. De certa forma, sim, embora as circunstâncias fossem diferentes. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Isso deve ter criado um padrão, não é? Como aprendemos na aula de psicologia. Se ela não conseguiu se conectar com você como bebê, talvez nunca tenha aprendido a te amar adequadamente. Sua perspicácia me surpreendeu. Provavelmente. Mas o importante é que quebramos esse padrão, você e eu. E agora estamos criando um novo padrão com Lucas e Sofia. Ela completou sorrindo. Exatamente. Enquanto a observava voltar para seu quarto, senti uma onda de orgulho tão intensa que quase doía. Minha filha havia passado por tanto. Quase vendida pela própria avó e tio, forçada a reconstruir sua sensação de segurança e confiança do zero. E ainda assim, havia emergido não apenas sobrevivente, mas compassiva e sábia, além de seus anos. No dia seguinte, tomei uma decisão. Era hora de visitar Pedro na prisão. Não por ele, mas por mim mesma, para encerrar completamente esse capítulo antes de seguir em frente. Gabriel ofereceu-se para me acompanhar, mas senti que precisava fazer isso sozinha. A penitenciária era um lugar opressivo, com suas paredes cinzentas e o constante ruído metálico de portões sendo abertos e fechados. Pedro parecia ainda mais envelhecido do que no vídeo, seu rosto marcado não apenas pelo tempo, mas pelas consequências de suas escolhas. Não esperava que você viesse, ele disse quando sentei à sua frente na sala de visitas, uma mesa de concreto separando-nos. Eu também não, admiti. Mas descobri algo recentemente que mudou minha perspectiva. Contei-lhe sobre o documento, sobre como Regina havia tentado me colocar para adoção quando eu era bebê. Seus olhos se arregalaram. Eu não sabia disso. Ninguém sabia, exceto papai, e ele levou o segredo para o túmulo. Pedro ficou em silêncio por um momento. Isso explica muita coisa. A maneira como ela sempre foi com você, diferente. Sim, e quando você precisou de dinheiro, ela viu em Bia uma solução conveniente, um padrão se repetindo. Sinto muito, Marina. Sei que não significa nada depois do que fiz, mas sinto muito mesmo. Olhei para meu irmão, o garoto que um dia eu havia amado e admirado, agora um homem quebrado por suas próprias escolhas. Não vim buscar suas desculpas, Pedro. Vim para dizer que estou seguindo em frente, completamente. Entendo. Também vim agradecer pelas informações que você forneceu. Muitas crianças foram salvas por causa disso. Não apaga o que você fez, mas pelo menos algum bem veio de tudo isso. Ele assentiu, os olhos úmidos. Como está a Bia? Está ótima. Forte, inteligente, compassiva. Temos outros 2 filhos agora também, adotados. Crianças resgatadas de situações como a que Bia quase enfrentou. Um sorriso triste atravessou seu rosto. Você sempre foi a forte da família, a que consertava as coisas. Não estou consertando nada desta vez, Pedro. Estou reconstruindo. Há uma diferença. Quando saí da prisão naquele dia, senti como se estivesse finalmente depositando um fardo que havia carregado por anos. Não era perdão. Algumas ações estão além disso. Mas era libertação. A traição de minha família não me definiria mais, nem minha resposta a ela.
era apenas uma parte da história muito maior que estávamos escrevendo agora. No carro, encontrei Gabriel esperando pacientemente, contra meus protestos de que podia ir sozinha. Como foi? Ele perguntou enquanto dirigíamos para casa. Libertador, respondi honestamente. Como fechar um livro que você finalmente terminou de ler? Ele sorriu, compreendendo. Pronta para escrever o próximo? Olhei pela janela, para a cidade que passava em borrões coloridos. Na verdade, acho que já estamos no meio dele. Naquela noite, nossa casa estava cheia de risos enquanto celebrávamos o aniversário de Sofia. Amigos da escola, vizinhos, colegas do programa Chefes da Esperança. Nosso apartamento transbordava de pessoas que haviam se tornado nossa família escolhida ao longo dos anos. Observando Bia ajudar Lucas e Sofia a servir o bolo, senti uma paz que nunca imaginei possível nos dias sombrios após descobrir a traição. De alguma forma, do solo queimado pela pior traição imaginável, havíamos cultivado um jardim de relacionamentos genuínos e propósito significativo. Como qualquer jardineiro sabe, às vezes é precisamente nas cinzas que as flores mais extraordinárias encontram força para florescer. E nós havíamos florescido, contra todas as probabilidades. Epílogo. 10 anos se passaram desde aquela tarde em que recebi a ligação de Mariana, revelando o plano monstruoso da minha família. Hoje, nossa casa vibra com a energia de uma celebração especial. Bia está se formando no ensino médio como oradora da turma. Aos 17 anos, minha primogênita tornou-se uma jovem extraordinária. Alta e esbelta como o pai que nunca conheceu, mas com meus olhos, e mais importante, com uma força interior que inspira todos ao seu redor. Seu discurso de formatura falará sobre resiliência e novos começos, temas que ela conhece intimamente. Nervosa? Pergunto, ajudando-a a ajustar a faixa de honra sobre a beca azul marinho. Um pouco, ela admite com um sorriso. Mas é um nervosismo bom. Sofia, agora com 16 anos, entra no quarto como um furacão, câmera em mãos, documentando cada momento. Pose para a posteridade, mana. Lucas, com 14 anos, e já quase da minha altura, observa da porta com seu jeito quieto e observador. O carro está esperando. Gabriel disse que vamos nos atrasar. Nossa família cresceu ainda mais há 3 anos, quando acolhemos os gêmeos Miguel e Ana, de apenas 2 anos na época. Resgatados em uma operação na fronteira com a Bolívia, eles mal falavam quando chegaram. Hoje, aos 5 anos, são tagarelas incorrigíveis que enchem nossa casa de perguntas intermináveis e risadas contagiantes. Estamos quase prontas, respondo, dando um último retoque no cabelo de Bia. Perfeita. Otares, nosso apartamento há muito ficou pequeno para a família que construímos. 2 anos atrás, mudamos para uma casa espaçosa nos arredores da cidade. Nada luxuosa, mas com quintal para as crianças brincarem e quartos suficientes para todos, incluindo um estúdio onde desenvolvo novos projetos para a Fundação. A Fundação Novos Laços, evolução do programa Chefes da Esperança, agora opera em 5 estados brasileiros e tem parcerias internacionais. Além de treinar e empregar mães em situação vulnerável, desenvolvemos um programa específico para a prevenção do tráfico infantil em comunidades de risco, oferecendo educação e alternativas econômicas para famílias desesperadas. No último ano, inauguramos a primeira Casa de Transição, um espaço seguro para crianças resgatadas do tráfico enquanto aguardam reunificação com familiares ou colocação em famílias adotivas. Bia escolheu o nome: Casa Recomeço. A cerimônia de formatura transcorre com a emoção esperada. Quando Bia sobe ao palco para seu discurso, Gabriel aperta minha mão com força. Começos e finais são apenas pontos arbitrários que atribuímos às nossas histórias. Ela inicia, sua voz clara alcançando todos os cantos do auditório. A verdade é que estamos constantemente nos transformando, renascendo das cinzas de quem éramos ontem. Enquanto a ouço falar sobre superar adversidades e construir força a partir de experiências dolorosas, não posso evitar que as lágrimas escorram pelo meu rosto.
Ela não menciona diretamente o que vivemos. Essa história pertence apenas a nós. Mas cada palavra carrega o peso e a sabedoria daquela experiência transformadora. Somos mais do que nosso passado, mais do que as feridas que carregamos. Ela continua. Somos as conexões que escolhemos cultivar, os valores que decidimos honrar, e o amor que optamos por dar, mesmo quando, especialmente quando, tudo parece perdido. A plateia se levanta em aplausos quando ela termina. Gabriel, Lucas e Sofia assobiam e gritam entusiasticamente, enquanto os gêmeos pulam animados sem entender completamente o motivo da comoção. Na recepção após a cerimônia, sou abordada por uma mulher que parece vagamente familiar. Você provavelmente não se lembra de mim, ela diz estendendo a mão. Sou Cláudia. Minha prima, ou melhor, prima de Pedro, a mensageira que tentou estabelecer contato anos atrás. Claro que lembro, respondo, cautelosa mas educada. Só queria dizer que Pedro faleceu há 2 meses. Sua voz é neutra, sem acusação ou expectativa. Complicações de saúde na prisão. Algo se move dentro de mim, não exatamente tristeza, mas uma espécie de reconhecimento solene. O último vínculo com minha família biológica, rompido. Lamento ouvir isso, digo honestamente. Ele acompanhava o trabalho da sua fundação pela televisão da penitenciária, ela acrescenta. Dizia que você havia criado algo bom a partir de algo terrível. Pediu que eu te dissesse isso, se algum dia tivesse a oportunidade. Agradeço com um aceno, incapaz de oferecer mais do que isso. Cláudia parece entender e se afasta depois de parabenizar Bia à distância. Gabriel, que observou a interação, se aproxima. Tudo bem? Sim, respondo surpreendentemente em paz. Pedro faleceu. Ele me abraça brevemente, compreendendo a complexidade daquele momento. Quer ir para casa? Não ainda. Este é o dia de Bia. Mais tarde naquela noite, depois que todas as crianças finalmente adormeceram, Gabriel e eu sentamos na varanda dos fundos com taças de vinho, observando as estrelas. Pensando no Pedro? Ele pergunta, sempre perceptivo. Na verdade, estou pensando em nós, em como algo que começou de forma tão horrível nos trouxe até aqui. Tomo um gole de vinho, organizando meus pensamentos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse aceitado aquele trabalho no navio. Gabriel reflete por um momento. Não podemos saber, mas acho que de alguma forma você sempre encontraria seu caminho até aqui, até esta versão mais forte de si mesma, até esta família que construímos. Naquela época, eu achava que estava perdendo tudo, confesso. Meu trabalho, minha filha, minha sanidade. Não conseguia enxergar além da traição, da dor. E agora? Sorrio, contemplando a casa silenciosa atrás de nós, abrigando as 5 crianças que, de maneiras diferentes, se tornaram nossas. Penso na fundação, nas centenas de vidas transformadas. No homem ao meu lado, que entrou em nossa história no momento mais improvável. Agora vejo que aquele fim foi apenas o começo. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Gabriel entrelaça seus dedos nos meus. E o que realmente importa? Os laços que escolhemos. A família que construímos conscientemente. Não a que nos é dada pelo acaso do nascimento. No dia seguinte, Bia me procura com um envelope nas mãos. Encontrei isso entre minhas coisas da escola. É uma redação que ela escreveu anos atrás, quando ainda estava processando o trauma através da terapia. O título simples: Minha Família. Posso ler? Pergunto, sentando-me ao lado dela na cama. Ela assente, observando-me atentamente enquanto desdobro o papel amarelado. Algumas pessoas pensam que família é quem tem o mesmo sangue que você. Mas aprendi que família é quem fica ao seu lado quando seria mais fácil ir embora. Família é quem te escolhe, todos os dias. Minha mãe me escolheu quando voltou para me salvar. Gabriel nos escolheu quando poderia ter seguido seu caminho. Sofia e Lucas me escolheram como irmã mais velha, mesmo quando eu não sabia como ser.
E eu escolho todos eles, todos os dias. Lágrimas nublam minha visão ao terminar de ler. Ainda acredito em cada palavra. Bia diz suavemente. Abraço-a com força, sentindo seu coração batendo contra o meu. O mesmo coração que quase foi roubado de mim por aqueles que deveriam protegê-lo acima de tudo. Eu também, meu amor. Eu também. E quando nos separamos, ela sorri. Aquele sorriso brilhante que ilumina tudo ao seu redor. O sorriso que quase foi perdido para sempre. Mamãe, ela diz, acho que estamos realmente bem agora, não é? Olho para minha filha, para a mulher extraordinária que ela se tornou, apesar de tudo. E sinto uma certeza profunda se estabelecer em meu peito. Sim, Bia. Estamos mais que bem. Estamos exatamente onde deveríamos estar. E assim, das cinzas da maior traição imaginável, construímos não apenas uma vida, mas um legado. Um testemunho de que mesmo as feridas mais profundas podem, com tempo e amor, transformar-se em algo inesperadamente belo. Tentar novamente, ó. O Claude pode cometer erros, confira sempre as respostas. YouTube Revenge, Sonnet 3.7